Olá! Hoje nós vamos falar sobre orixás. O que é um orixá? Antigamente, você poderia chamar de gênio, dos antigos oráculos ou gênios da natureza, como se fala, não é? Nos estudos que a gente faz. Trazido pelos nossos mentores, a explicação que o orixá é uma energia divina da criação. Quando se fala em energias, e aí entra o grande problema do ser humano em compreender as coisas, nós estamos acostumados ao mundo das formas. Nós trazemos a ideia de que um ser consciente, que traga inteligência, traga conhecimento, porque, segundo o que eu sei e o que eu já ouvi deles, né, tanto através das pessoas que falam para mim, como através deles mesmos, né? Eles falam muito em conhecimento, né? Pouco em inteligência. São conceitos diferentes que a espiritualidade nos traz. Um ser não necessariamente tenha a aparência de um corpo humano. Geralmente, quando se fala em um ser inteligente ou com conhecimento, ou de sabedoria, um ser consciente, se pensa em forma humana. Isso está implícito no mundo das formas. Os seres inteligentes, né, vou dizer assim, com conhecimento ou com algum conhecimento, que nós, veja bem, que nós conhecemos, são e têm a forma humana. Os demais são considerados animais irracionais. Estão classificados como tal, né? Irracionais quer dizer, não tem raciocínio, ou pelo menos um raciocínio condizente com ou aproximado ao nosso. Né? Hoje já se sabe que existem outros tipos de raciocínio, dependendo do tipo do animal, não é? Mas que existe algum raciocínio referente ao instinto desses animais. Pelo menos assim é classificado pelo homem, pelo animal homem. Muito bem. Os orixás são divinos, né, gente? Falando de divindade, são criações divinas de Deus, são seres diretamente criados por Deus para a manutenção energética do planeta e das suas estações dimensionais. Porque o planeta físico é isso que nós enxergamos, mas o planeta também existe dimensionalmente, quer dizer, nas dimensões acima e nas dimensões abaixo do nosso espectro de frequência material, quer dizer, aonde vibra a matéria. Abaixo existe planeta e acima desse espectro de frequência também existe planeta. Quer dizer, existe vida, existe atmosfera ao redor, numa outra dimensão, acima frequencialmente e abaixo frequencialmente. É isso que nós temos que entender. O mundo das formas é criação para que nós possamos estar aqui. Mas o verdadeiro mundo não tem forma. A energia ou o conhecimento é uma energia que não tem forma. E se molda, a energia é inteligente. Então os gênios assumem as formas necessárias, ou esses gênios da natureza assumem as formas necessárias para a cognição, para a compreensão do ser humano. Eles não têm forma. Veja o vento, não é? Nós temos um orixá chamado Yansan, ou Yasan. Depende da pronúncia, depende do povo que traz a energia.
né? Mas o pessoal chama de Oyá, alguns chamam de Oyá, né? Porque Oyá, dentro da Umbanda que nós conhecemos, é Oyá tempo, quer dizer, Oyá é uma coisa, Yansan é outra, dentro do nosso alinhamento de Umbanda, daquilo que nós aprendemos no alinhamento de Rubens Saraceni. Sempre entendendo isso, que a Umbanda que nós trazemos aqui é a Umbanda do Rubens Saraceni, ou pelo menos embasado nessa Umbanda, adicionando sempre o conhecimento dos mentores que vêm nos trazer a informação aqui na casa. O que eu quero dizer para vocês é que são energias divinas, conscientes, porém não têm forma, ou assumem formas, dependendo daquilo que elas vêm nos trazer. São alinhamentos energéticos diferenciados, né, com frequências diferentes, que atuam em campos da natureza diferentes. Eles são referenciados pela natureza. E atuam, e não é à toa que são referenciados pela natureza, porque estes gênios, estas emanações divinas, sustentam a energia para a formação da natureza que nós conhecemos. Então, quando eu falo da Mãe Iemanjá, que é a sustentação da energia do mar, este é o gênio da natureza que sustenta todo esse ecossistema. Veja bem, todo o ecossistema é sustentado por este gênio chamado Iemanjá, chamado pelos nossos ancestrais negros, africanos, de Iemanjá, ou com outros nomes, enfim, no Yorubá. Eu não sei, não faz parte do meu conhecimento consciente. Talvez tenha isso no inconsciente e não fui estudar ainda. Talvez vá estudar daqui a pouco. Tá ok, gente? Assim como nós temos a Mãe Ansã, o vento, o ecossistema do vento, é um gênio da natureza chamado Yansan. São conscientes, têm conhecimento, e dentro do padrão humano podem ser considerados super inteligentes. A grande questão é que este gênio traz o quê? Traz conhecimento, gente. O gênio nos traz o conhecimento. Ele sabe, ele carrega junto com ele a energia. Ele não tem um cérebro. Não, gente. Esqueçam as formas. Vocês precisam começar a entender que o mundo espiritual, o verdadeiro mundo espiritual, é um mundo sem formas. O nosso corpo astral tem forma do nosso corpo físico, porque precisa ser desta forma, para trazer e dar manutenção e fazer as ligações que nós precisamos para o funcionamento físico. Uma coisa tem a ver com a outra, é daqui para lá e de lá para cá. Então nós recebemos e emanamos e recebemos. Ok? Precisa haver uma ligação, então nós vamos dando forma. Chega um momento, num determinado corpo, em que é apenas um campo de energia. Não estou falando da aura, porque a aura ainda carrega a tua estrutura física, ainda desenha a tua estrutura física. Corpos acima já são ovais, né? Já você trabalha com a questão do campo, e aí você tem uma propagação energética de determinada frequência que vai se expandindo, ou que não tem expansão nenhuma. Mas você tem um campo energético e frequencial responsável. Tá ok? Então, gênios da natureza. Os orixás são isso. Se diz que um orixá não incorpora. Gente, por que um orixá não incorpora? Porque é muita luz, é muita energia. Um gênio, veja bem, um gênio não é um ser humano, não é uma entidade humana, considerada humana, não é um espírito de um caboclo, de um preto velho. Isto é outra coisa determinante. Quando você recebe a energia de um orixá, você vai trazer a informação que o orixá está te passando a respeito de determinada coisa. Ele traz informação. Não quer dizer que ele vá conversar, ou que ele esteja falando com você, ou que você vai ouvir ele e vai falar. Existe a comunicação consciente do gênio da natureza, que não é um espírito, não é uma alma como a nossa, mas é um ser existente, é um ser divino que existe. Assim, se você falar de um anjo, você vai estar falando a mesma coisa. É um outro ser
que também é criação divina. Ou vocês acham mesmo que a única criação divina que existe é a alma que está humana aqui? Perceba que às vezes você mesmo não sabe que tipo de alma você tem, ou você sabe. Você veio da onde? Para poder dizer A, B, C. Nós temos que ir com calma e começar a pensar. Nós precisamos começar a pensar a respeito da existência, da nossa existência física, o que se dá na volta, o que é vivo. Quem mantém o que é vivo? Não é? Dentro da nossa crença, dentro daquilo que eles nos passam, que as entidades nos passam, que os seres nos passam, que os espíritos nos passam, quem mantém a natureza são os orixás, são os gênios da natureza. Orixá é o nome dado pela cultura que vem da África. Você pode chamar do que você quiser, desde que você consiga fazer a conexão com esta energia. Não há problema algum. A grande questão é que o nome dado já traz a referência energética. Iemanjá traz uma referência energética. Xangô traz uma referência energética. Exu, ou Exu, traz uma referência energética. Se você conseguir alguma coisa falando que dê a mesma referência energética, ou se você conhece a frequência mentalmente, você pode chamar do que você quiser. Senão você precisa usar o nome da frequência que foi trazida e que foi passada pelos nossos ancestrais e que está presente aqui hoje. Isso serve para todas as energias, para todos os tipos de energias que existem. Não falo apenas de orixás, existem outras energias na natureza que não são orixás, que não são os gênios que controlam. Existem outras energias, assim como existem outros tipos de espíritos que estão por aí e que não são espíritos trazidos para encarnar como humanos. São outros tipos de seres que existem por aí e estão no meio de nós. Habitam o planeta da mesma forma que nós estamos aqui e que os orixás que estão aí nos ajudando a manter aquilo que é vida. O orixá mantém a vida. O orixá é a força da vida na natureza do planeta. Tá ok, gente? Assim como a Mãe Terra, a Terra, existe um orixá que mantém a Terra. E assim, cada essência mantém uma vida. Quem mantém o corpo humano são as ligações feitas por orixás e o espírito. E quando não existe um espírito e um orixá mantendo o corpo, outra coisa tomou conta. E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque daí a gente não está alinhando ou não está alinhado. Se você é espírita, você também tem orixá, né? Assim como eu tenho espírito. Então você trabalha com os orixás, com os gênios, você pode trabalhar com os gênios para manter o seu corpo, manter a sua saúde e manter a sua natureza, o seu corpo ligado à Mãe Natureza, para que você possa receber as energias. Se você é um bandista, você tem o espírito, que precisa ser tratado da mesma forma, por doutores espirituais, não por orixás, mas por doutores espirituais, por espíritos que vêm trabalhar, espírito de preto velho, de Exu, espírito que vem trabalhar na linha de Exu, porque o Exu também é uma outra coisa, que um espírito que adota a linha de Exu e é aceito pela linha de Exu para trabalhar como tal, fazendo os recolhimentos, fazendo os trabalhos, isso também existe, né? Então nós não podemos ser cegos. Só isso é certo ou só isso é certo. Cada coisa tem o seu lugar. Esses são os orixás. Os orixás são os gênios que mantêm a nossa natureza planetária e mantém, sim, o nosso corpo físico funcionando. Esta é a espiritualidade vertical. Te inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o teu like, deixa o teu comentário e pode deixar a tua pergunta que eu vou te responder com toda certeza. Se você chegou até aqui, clica aí, ativa o sininho, te inscreve, que eu estou por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e aguardo no próximo. Vem comigo, vem bater um papo.